Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse probleminha aqui, ó, tá? Vai ser importante para formular, para chegar a algumas fórmulas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. 7 atletas para preencher um pódio de 3 lugares. Então, você tem um pódio, né, de 3 lugares, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, tá certo? E você tem 7 atletas para preencher esse pódio. Aí, ó, quantos pódios podem ser feitos, podem ser formados, levando em consideração o primeiro, o segundo e o terceiro? Quando falar levando em consideração o primeiro, o segundo e o terceiro, né, você está querendo dizer o seguinte, que por exemplo, entre esses 7 atletas, você pode ter o quê? João, né? E o João, ele pode conquistar o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Então, vai ter um pódio onde, por exemplo, você pode ter o João em primeiro, um outro pódio onde o João está em segundo, e um outro pódio onde o João está em terceiro. Concorda comigo que serão 3 situações diferentes? Né? Isto é, um pódio em que o João é em primeiro lugar é uma coisa, é uma situação. Um pódio onde o João está no segundo lugar é outro pódio. E quando ele estiver no terceiro lugar, é um outro pódio. Tá certo? Então, estou levando em consideração o primeiro, segundo e terceiro lugares. E como é que você resolve isso aqui? Bom, porque a gente já tratou isso em sala de aula, né? Dá só uma olhada. Você vai fazer o quê? Né? Observe aquela situação, né? Princípio fundamental da contagem. Você tem 7 atletas, né? Que vai formar aqui, ó. Aqui seria o primeiro lugar, né? Aqui seria o segundo e aqui é o terceiro. Tá certo? Quantas possibilidades eu tenho para colocar o primeiro lugar aqui? 7 atletas. Então, você coloca o quê? 7 aqui. Olha só, são as possibilidades de atletas que você colocou no primeiro lugar. Bom, você vai escolher o quê? Um deles. Sobra quanto? 6. Então, quantas possibilidades eu tenho para segundo lugar? 6. Por quê? Simples, né? O cara que pegou o primeiro lugar, ele não vai poder ser o segundo lugar ao mesmo tempo. Tá certo? E aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho? 5. Porque já foram escolhidos 2 aqui, um para o primeiro, outro para o segundo. Tá? E você tem isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5. Tudo bem? E você vai fazer essa conta, né? 6 vezes 5, 30, né? Então, você faz o 7 vezes 30. 7 vezes 3 vai dar 21, né? Pronto, eu tenho 210 possibilidades. Tudo bem? Tá aqui, ó, 210 possibilidades. Bom, mas aí você pode fazer uma pequena observação aqui, ó. 7 atletas para preencher o quê? Um pódio de 3 lugares e você tem que levar em consideração o primeiro, segundo e terceiro. Portanto, quando você está levando em consideração o primeiro, segundo e terceiro lugares, é que os lugares, né, existe uma importância em sua ordem. Existe o primeiro, existe o segundo e o terceiro, tá certo? Então, toda vez que você está observando isso, né, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Observa aqui, ó, 7 atletas para preencher um pódio de 3 lugares, tá certo? Então, já que está sendo considerado dessa forma, tá certo? O que você pode colocar aqui? Ó? Podemos colocar em termos daquelas notações de fatorial, tá certo? A notação de fatorial diz o seguinte, né? Você tem uma coisa assim, ó. Toda vez que você tem um número, por exemplo, 3 fatorial, com aquela exclamação, você tem o quê? 3 vezes 2 vezes 1, tá? 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante, tá certo? Então, vamos colocar em termos desse tipo de notação. Olha só, você tem o quê? Quantas possibilidades de atletas para serem alocados, né? Quantas possibilidades de atletas para serem alocados em 3 lugares, tá certo? Como que nós podemos observar esse padrão? 7 atletas em 3 lugares, levando em consideração o quê? A sua sequência de lugar, tá? Então, quer dizer o quê? Que a ordem importa, tá certo? Quando isso acontece, você tem uma situação. Como é que seria essa situação? Olha só. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Apagar aqui, tá certo? Seria o quê? Bom, tá vendo esse 7 vezes 6 vezes 5? Muito bem. Esse 7 vezes 6 vezes 5 é colocado em relação aos lugares, que são 3 lugares. Então, você tem o quê? 7 vezes 6 vezes 5, certo? Se você considerar aquela notação de fatorial, você diria, mas isso aqui tá 7, 6, 5, mas se eu continuasse com 4, 3, 2, 1, seria o quê? 7 fatorial, concorda comigo? Mas não é, né? Por quê? Porque ele só chegou no 5 aqui, tá?
Se chegou apenas no 5, né, aconteceu alguma coisa, isto é, os 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 foram aniquilados, né, sumiram. O que aconteceu com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Olha só, vamos colocar assim, ó, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então, eu coloquei aqui o que estava faltando, tá certo? Aí você fala assim, bom, agora eu posso chamar isso aqui de quê? Posso chamar isso aqui de 7 fatorial, tá? Mas não é isso que está acontecendo, tudo bem? Olha só, para ter sumido esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso muito bem ter feito o seguinte, dividido 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Ó, e aí o que vai acontecer? O que é esse 4? O que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Seria 4 fatorial. Então, olha só, eu tenho 7 fatorial, né, dividido por 4 fatorial. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou aqui e dividir por 4 fatorial. Tudo bem? Agora, me diz uma coisa. Da notação que eu tenho entre 7 fatorial e 4 fatorial, ó, 7 fatorial e 4 fatorial, em relação a esse número de atletas e esses 3 lugares, eu posso fazer uma relação da seguinte situação. Olha só. Igual a 7 fatorial sobre 7 fatorial é o número de... Opa, desculpa. É o número de atletas. Aqui, ó. É o número de atletas. 7, né? E aqui eu vou colocar o quê? Né? Olha só. 7 é resultado da onde? Esse número de atletas para os 3 lugares, levando em consideração, tá certo? A importância ou a ordem desses lugares. Então, o que vai acontecer esse 7 fatorial aqui? Para surgir esse 4, basta fazer o quê? Basta fazer isso aqui, ó. 7 menos 3 fatorial. Pronto. Se fizer 7 menos 3 fatorial, eu obtenho 4 fatorial. E é exatamente isso que eu tenho. Certo? Alguma situação aqui, ó. Dá só uma olhada. 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Ok? Certo? Bom, colocado dessa forma, olha só. Eu posso muito bem agora fazer o seguinte. Ó. Eu posso colocar aqui, ó, N atletas em P lugares. Eu vou tentar generalizar, ok? Então, generalizando, o que eu vou obter? Olha só, N atletas em P lugares e levando em consideração as ordens desses lugares. Então, a sequência é importante, a ordem é importante. Quando acontece uma coisa dessa forma, eu posso chegar ao quê? N em relação a P, tá? E o que eu posso escrever dessa forma? Olha só, é uma coisa assim, ó. Seria o quê? Obedeça o que está acontecendo aqui, ó. Vamos supor assim, ó. Portanto, eu tenho o quê? N fatorial sobre o quê? N, né? Olha só. N menos P fatorial, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. Né? Ficaria o quê? N menos P fatorial. Pronto. Esse aqui tem um nome que eles chamam de arranjo A. Portanto, eles chegam na seguinte forma. Arranjo NPAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Tudo bem? Então, é de onde surgiu essa coisa chamada arranjo. Isso aqui seria o quê? Um arranjo. Tudo bem? Até aqui, beleza? Então, olha só. Isso aqui é o arranjo, né? O que é o arranjo mesmo? Você tem o quê? Uma combinação, né, de possibilidades para serem colocados em lugares, nesse caso aqui, né? Possibilidades de atletas em relação aos seus lugares. Então, você está ordenando um conjunto. Então, você tem N possibilidades e você vai colocar o quê? Um conjunto de tanto em tanto. Por isso que fala arranjo de N PAP. Tá? Então, você escreve assim, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso aqui é o que eles chamam de fórmula
de arranjo, certo? Agora vamos para o próximo, tá? Olha só, 7 atletas para preencher um pódio de 13 lugares. É a mesma situação anterior, só que vai ter, olha só, vai ter uma pequena diferença, né? Quantos pódios podem ser feitos sem levar em consideração os lugares? Ele não quer levar mais em consideração os lugares. Ué, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele vai pegar esses 7 atletas, colocar em 3 lugares aqui, ó, tá certo? E ele vai fazer assim, ó, 1, 2, 3. Vai colocar em 3 lugares, 7 atletas. Então você vai colocar o quê? 7 vezes 6 vezes 5. Só que a ordem entre elas, né, não importa. Por exemplo, ele não quer saber se o João vai ficar em primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar. Para ele, o que importa é assim, se o João estiver no pódio. Então, se o João estiver aqui no pódio, aqui, ó, ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, não importa. Então, se ele aparecer aqui, ó, em primeiro, é a mesma coisa que numa outra situação, num outro conjunto, ele aparecer em segundo, ou que ele apareça em terceiro. Sendo assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter o quê? Uma repetência, tá certo? Ele não vai querer saber do João em todos os momentos, tá? Ele só quer saber se o João vai aparecer. Uma vez que ele apareça, ótimo, tá tudo bem. Então quer dizer que o que acontece? Você não tem mais a ordem, né? Ele não tem mais a ordem. Se a ordem não interessa, significa que você vai desprezar a ordem, tá certo? Desprezando a ordem, como a gente já observou em aula, você tem o quê? O princípio do desprezo da ordem. E quando você tem esse desprezar a ordem, você simplesmente faz o quê? Divide por 3 fatorial, que é nesse caso aqui, ó. Tá certo? Então, vamos supor aqui, ó. Tá? Você vai escrever aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, as possibilidades. 7 vezes 6 vezes 5. E você vai ter que dividir por quanto? 3 fatorial. E por que os 3 fatoriais? Tem que dividir por 3 fatoriais, porque, vamos supor assim, são as vezes em que o João aparece no pódio, né? Então ele não quer saber o João aparecendo no pódio mais do que uma vez. É isso que ele está querendo dizer. Então você vai ter que dividir isso por quê? Por 3 fatorial, tá certo? É o chamado princípio do desprezo da ordem, tá certo? E se fossem 4 lugares? 4 fatorial e assim por diante. Tá certo? Agora, já que é colocado dessa forma, né, como é que podemos escrever isso levando em consideração as formulinhas, né? Por exemplo, aqui seria o quê? N atletas e P lugares, tá certo? E aí como que seria? Bom, seria a mesma coisa que antes. Lembra o que aconteceu de antes? Antes era 7 vezes 6 vezes 5, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no anterior. Né? 7 vezes 6 vezes 5 seria o quê? Ó, seria isso aqui, né? 7 vezes 6 vezes 5 está aqui. É a mesma coisa que tudo isso aqui. Tá certo? Que é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Portanto, olha só, ficaria o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. Qual é a única diferença? P fatorial. Tá? Que é o que acontece nessa parte aqui. Então, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Você vai ter o N fatorial, né? Vai ter o N fatorial sobre, o que você vai ter aqui, ó? N menos P fatorial, N fatorial sobre N menos P fatorial, ok? Vezes quem? P fatorial. Pronto. Esse P fatorial é o 3 fatorial que está aqui, ó, que aparece aqui. É o 3 fatorial que tem aqui, ó, né? Está aqui, ó. Tá certo? Que é o desprezo da ordem. Pronto. Aí você obteve o quê? Né? Você obteve uma formulinha, tá certo? Que ele chama de combinação NPAP. Então, você tem uma combinação NPAP, que é dado por N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Ok? Então, é dessa forma que a gente observa aqui. Ó. Tudo
bem? Ó, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Isso aqui ele chama de combinação. E combinação acontece quando? Quando você não dá importância à ordem. Se você não dá importância à ordem, então, beleza, não terá problema algum. Tá certo? Tudo jóia? Agora, tem mais um, tá certo? Seria isso aqui, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra cometa? Tá certo? O que é anagrama? Palavras diferentes com as mesmas letras que compõem a palavra original. Então, ó, a palavra cometa é essa aqui, tá certo? E como é que você vai escrever? Você vai escrever dessa forma, né? Olha só, quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, a palavra cometa. Quantas possibilidades na primeira posição? 6 possibilidades. E na segunda posição, 5. 4, 3, 2 e 1. Isso aqui, você vai estar o quê? Multiplicando cada um deles, não é? E multiplicar cada um deles é a mesma coisa que escrever o quê? 6 fatorial, tá? Então, o que seria isso aqui? É o que eles chamam de permutação, tá certo? Então, olha só, você tem o quê? Você tem exatamente 6 possibilidades, nesse caso, né? Quantas possibilidades nós temos? 6 letras, tá certo? Para serem preenchidas em 6 lugares. Quando acontece uma coisa desse tipo, 6 possibilidades para serem preenchidas em 6 lugares, tá certo? Nós chamamos de permutação, porque ele apenas faz o quê? Troca. Só está realizando o quê? Troca em suas posições, tá certo? Ninguém vai ficar de fora. Por isso que ele chama de permutação. Ao contrário dos outros, né? Tá certo? Muitas vezes ele faz o quê? Pode pegar isso aqui e fazer de 3 em 3, de 2 em 2, de 4 em 4, 5 em 5, tá certo? E quando faz de 6 em 6, eles chamam de permutação, tá certo? Que é o caso dos anagramas, tá certo? Então, quando é permutação, olha só, como nós podemos escrever, seria uma coisa assim, ó. Permutação, pois n, são os n termos em n lugares, é igual a n fatorial. Tá certo? Bom, então, o que nós fizemos hoje foi apenas tentar chegar, né, de uma forma factível, às formulinhas de arranjo, né, arranjo, que é igual a quê mesmo? N fatorial sobre n menos p fatorial, tá certo? Arranjo n, p a p, combinação de n, p a p, é n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. E permutação n, tá certo? Que é igual a n fatorial, né? Então daqui você tem uma série de situações que você pode combinar essas formulinhas aqui, ó. Por exemplo, no lugar do n fatorial você pode colocar permutação, né? Permutação n a n, né? Ou então aqui, nesse caso, que é o mais usual, certo? Seria isso aqui, né? Isso aqui, ó. Tá vendo toda essa parte aqui? N fatorial, n fatorial sobre n menos p fatorial, tá aqui. Então isso aqui é o próprio quem? O próprio arranjo. Então você escreve aqui o arranjo. Então arranjo n, p a p, dividido pelo quê? Por p fatorial. Então, essa aqui, vamos dizer assim, é uma relação de fórmulas mais comumente vista por aí, tá certo? Né? Essa aqui é a mais comumente vista por aí. Combinação NPAP é o arranjo NPAP sobre P fatorial, tá? E a permutação, que é o mais simplesinho, né? N fatorial e o arranjo que está aqui colocado. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado um pouco no esclarecimento a respeito de onde se obtém essas fórmulas. Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais.